comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes. Olá, amigos da Fatos Online. Estamos mais uma vez no programa No Divã com Roseli de Moraes. E eu quero dar um abraço aqui para os nossos visitantes que estão ali do lado de fora. As nossas futuras psicanalistas, a Ilma e a Thelma, que estão assistindo o programa hoje com o nosso diretor, o Eliseu. Um beijo a vocês três aí que estão assistindo e nos ouvindo aí. E aos telespectadores, né, os nossos ouvintes da rádio. E nós estamos aqui com o Dr. Laerte Eugênio Pérez. Ele é psiquiatra, palestrante e treinador de Líder Treine. Laerte, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa, no nosso divã. Obrigado. Laerte, nós vamos falar um tema interessante. O nosso tema hoje vai ser sobre emoções. Laerte, o que é emoções? O que para você nos traz o contexto de emoção? De onde vem a emoção? O que ela é? Então, a emoção é 50% do ser humano. Existe um hemisfério cerebral emocional e um hemisfério cerebral racional. O cérebro é dividido em 50% razão e 50% emoção. Emoção. Legal. E esta é a fórmula do equilíbrio na vida. Imagine que o equilíbrio é 4. Equilíbrio é igual a razão mais emoção. Então, se eu tenho 2 na razão, quanto eu tenho na emoção? 2. Se eu tenho 1 na razão, quanto eu vou ter na emoção? 3, para formar 4. O equilíbrio é 4, então. O equilíbrio Entendi. é 4. Então, suponhamos que é uma metáfora. Que o equilíbrio legal. emocional Entendi. seja 4. E equilíbrio na vida. E o equilíbrio é igual a razão mais emoção. Então, se a minha razão está 2, a minha emoção está 2. Se a minha razão está 1, naturalmente a minha emoção estará 3. Isso no processo do nosso cérebro, é isso? Porque o tempo todo nós estamos utilizando os neurônios cerebrais, as áreas cerebrais. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Alguns dizem que o hemisfério esquerdo é emocional, que o hemisfério direito é emocional. Na verdade, isso não importa, porque em algumas pessoas é invertido, principalmente nas pessoas canhotas. Então, o fato é, um hemisfério ele é emocional, outro hemisfério ele é racional. As pessoas que trabalham com ciências racionais, então pessoas que trabalham com matemática, pessoas que trabalham com quesitos muito racionais, elas têm um hemisfério maior em massa. Ou seja, a razão vai ser, por exemplo, 3 e a emoção vai ser 1. Isso, aí um lado de hemisfério do cérebro, ele é maior do que o outro, em massa. Uma pessoa que trabalha mais com a emoção, um artista, um músico, às vezes com sensibilidade, um arquiteto que precisa desenhar, então ele vai ter um outro hemisfério com uma massa maior. Então, o que é a emoção? A emoção, ela é 50% do ser humano. E os outros 50% são razão. E aqui eu distingo a diferença entre emoção e sentimento. Uma emoção, ela tem 4 elementos. O sentimento, a sensação, o pensamento e o comportamento. Então, por exemplo, se eu estou com uma emoção da raiva, eu tenho o sentimento de raiva, ou seja, estou sentindo em mim raiva. Eu tenho o pensamento de raiva. Por exemplo, eu não gosto de você. Eu tenho a sensação de raiva. Muitas pessoas não dizem que quando estão com raiva a mão treme, ou a mão formiga, ou dá um aperto no estômago. E eu tenho, por último, o comportamento de raiva. Fechar a cara,
fechar a mão. Então, uma emoção, ela inclui um sentimento. A emoção tem sentimento, sensação, pensamento e comportamento. Uma emoção de tristeza, ela tem o sentimento da tristeza. Estou me sentindo triste. Ela tem a sensação de tristeza, aperto no peito, por exemplo, formigamento no peito, nó no estômago. Ela tem o pensamento de tristeza, não gostam de mim, eu não sou daqui. E ela tem o comportamento de tristeza, baixar a cabeça ou chorar. Quais as principais emoções? Tá. Nós dizemos em psiquiatria que nós temos emoções básicas do ser humano. São 3 emoções desconfortáveis e 3 emoções confortáveis. Então vamos falar das emoções desconfortáveis: raiva, medo e tristeza. Por exemplo, fale aí um sentimento ou uma emoção desconfortável que você acha que não se inclui em raiva, medo e tristeza. Por exemplo, insegurança é medo. Inveja. Inveja é raiva por algo que a outra pessoa tem e eu não tenho. Por exemplo, infelicidade inclui na tristeza. Angústia. Angústia é medo. Ou seja, essas 3 emoções que você está falando, as outras são consequências dessas 3? Elas se incluem dentro delas, porque elas são básicas. E aí, raiva, medo e tristeza. Para raiva, a emoção básica oposta é o amor, o afeto. Para o medo, a emoção oposta é a coragem. E para a tristeza, a emoção oposta é a alegria. Então, essas são as 6 emoções básicas: raiva, medo e tristeza, amor, coragem e alegria. Todas as outras se encaixam dentro dessas. E como a gente faz para ter o equilíbrio dessas emoções? Porque você fala que o certo é ter 2 e 2, razão e emoção. Como que a gente consegue? Vamos começar, por exemplo, vamos já falar da razão. Já que nós estamos falando da emoção, não tem como não falar da razão. Me fala agora, então, o que é razão? Tá. Então, razão é 50% do nosso cérebro. Certo. É o oposto da emoção. Tá? A razão, ela é quantificada através do quociente de inteligência. E a emoção é quantificada através do quociente emocional. Existem testes para isso. Agora é algo meu, didática minha para as pessoas que fazem o meu treinamento. Uhum. A razão, o centro da razão é o cérebro. Na emoção, o centro da emoção é o coração. A razão, o centro é o cérebro e a distribuição é através dos neurônios. Na emoção, o centro é o coração e a distribuição é através das artérias, dos vasos. Okay. Então, são 2 coisas que se complementam. Em todo lugar tem um nervo, em todo lugar tem uma artéria irrigando. Que bonito. E como eu consigo trabalhar o equilíbrio? Como eu desenvolvo o 2 e 2? A razão equilibrada com a emoção. Porque a gente sabe que a gente percebe, alguns são mais razão, alguns são mais emoção, né? Sim. E o ideal da vida é ter o equilíbrio, como você falou. Como que a gente consegue exercitar esse equilíbrio? Se uma balança está no 3 e o outro lado no 1, eu pego um do 3 e coloco do outro lado no 1. Ou seja, certo. Se você é mais emocional, nós sabemos quem é mais racional e quem mais é emocional, né? É uma coisa fácil de se perceber. De se perceber. Numa primeira sessão de psicanálise, de psicoterapia, é perceptível. Então, uma pessoa que é mais emocional, a gente treina o racional. Uma pessoa que é mais racional, a gente treina o emocional. A gente começa a fazer exercícios para que a pessoa desenvolva aquilo que ela ainda não desenvolveu. Eu não tiro do que ela tem de mais, eu aumento o que ela tem de menos. Então, para o equilíbrio, a nossa ideia é
Se tá 3 no emoção e 1 no razão, eu deixo o 3 no emoção, deixo 1 no razão e trago mais 2 pro razão. Então eu nunca perco, tiro algo que eu tenho a mais. Para eu equilibrar, eu coloco no que eu tenho a menos. Porque, por exemplo, se eu tirasse da emoção para colocar na razão, ou tirasse da razão para colocar na emoção, eu estaria partindo do princípio de uma crença, e a gente já falou em outro programa sobre crenças, de que a emoção é ruim. Por exemplo, a emoção da tristeza, ela é importantíssima. Quando eu estou triste, eu olho para cima ou para baixo? Para baixo. E quando eu olho para baixo, eu olho para quem? Para mim. Para mim mesmo. Ou seja, a tristeza, ela é uma emoção da reflexão. Quando a raiva é quando alguém diz para mim que eu não consigo e eu fico com raiva da pessoa. A raiva me ajuda ou não me ajuda a provar que eu consigo? Com certeza. Então a raiva é uma emoção da ação, do movimento. E por último, o medo. Quando eu estou na frente de um pitbull, é importante ou não é eu ter medo? Para eu me proteger. Então o medo é uma emoção da proteção. Quando eu estou sentindo medo, quando eu digo sempre, criança que tem medo de barata, não vai, pega a criança na mão e tenta levar ela perto de barata. Porque eu não posso ter medo. O medo é uma coisa natural do ser humano. Em algum momento foi implantada uma crença de medo de barata nela. Simples. Como você cura o medo da barata da criança? Tira a criança de onde tem barata. Medo de escuro. Qual é o problema uma mãe deixar a luz acesa para a criança dormir? Ela não pode ter o direito de ter o medo do escuro. Ai, mas meu filho está com medo do escuro. Ótimo, acende a luz. Acendeu a luz, sai na hora ou não sai o medo? Então, é alguma coisa interna daquele ser que aquilo está ligado com o medo. Muitas vezes a gente fica tentando entender o medo e simplesmente temos direito, em algum momento, o escuro, aconteceu alguma coisa que para aquela pessoa, baseada na experiência de vida dela, escuro dá medo, ela quer se proteger. Então, às vezes a gente quer trabalhar o medo em vez de simplesmente... Às vezes tem pacientes que vêm aqui, eu tenho medo de andar de avião. Sabe o que eu falo a primeira coisa para o paciente? Não ande de avião. Nossa, doutor, mas eu queria... Tá, peraí, você trabalha precisando andar longe? Não. Então não ande de avião. Ah, mas eu quero tanto ir numa viagem para o Nordeste. Tem certeza que você quer tanto ir na viagem para o Nordeste? Se for muita certeza, eu te dou um ansiolítico e você usa na hora de ir andar de avião. Se você tem medo de andar de avião, Roseli, por que você vai andar de avião? Ah, porque eu quero ser líder da minha vida. Às vezes ser líder da sua vida é reconhecer aquilo que você tem medo e se proteger. Tá, mas ao mesmo tempo que eu tenho medo e que eu posso proteger e eu tenho que sentir todas essas emoções, porque eu acredito que a gente aprende com todas as emoções, porque é necessário que a gente sinta as emoções para o autoaprendizado, não é? Então, assim, eu tenho que sentir medo, eu tenho que estar triste. Se eu estou triste, eu tenho que sentir esse sentimento, porque eu vou sentindo esse sentimento, eu vou tendo uma construção do meu autoconhecimento de mim mesmo, porque eu sei sua história. Da minha história. Mas vai ter um momento que eu posso, por exemplo, eu tenho medo da barata e eu quero resolver esse medo da barata. Sim. Aí tudo bem, aí você vai por livre e espontâneo desafio. Ou seja, aquilo está me incomodando, então eu quero resolver. Mas alguém que quer te auxiliar diz, por que você precisa não ter medo da barata? Ah, não, porque eu quero. Ah, ok. Então vai e você enfrenta. Tudo bem. Aí a gente entra com ferramentas de quebras de crenças, de desensibilização daquele trauma. Agora, muitas vezes, a gente quer ter um equilíbrio emocional por ter. A gente não se permite ter a tristeza, ter o medo. Normalmente, o que eu falo para a pessoa? Tá triste? Cuida de você. Sim. Se abraça. Se cuida ame. de você.
vai lá, compra um chocolate e cuida de você. Dá um carinho para essa criança, que a gente sabe que as emoções são todas, que vêm, são todas do nosso aspecto infantil, Sim, né? as lembranças nossas, os sentimentos nossos, né? Que só vem através do sentimento, mas é de uma época construída onde a gente não tinha a realidade dos fatos, Sim, né? com certeza. Cuida desse sentimento, abarca esse sentimento. Ou se nutra de pessoas que te colocam coisas positivas, mas não precisa tirar o sentimento. Em um dos meus cursos eu dou um tema que se chama Lidando com Sentimentos Difíceis. E o que eu ensino para a pessoa? Pega o medo e pega para você. Conheça não fica ele, né? correndo do medo. Aceita. Eu tenho medo. Esse é o meu medo. Obrigado, medo, por estar aqui. Eu estou vivo. Quer dizer que eu estou querendo me proteger de alguma coisa. Em vez de querer ir contra o medo, aceita. Lida com o sentimento e diz: medo, obrigado. É sinal de que eu estou tentando me proteger. É sinal de que eu estou indo contra alguma coisa que um dia me fez mal. Aceita primeiro. Lida com o sentimento difícil, dizendo quanto ele é importante para mim. Sim. Isso é um equilíbrio, porque você está utilizando a razão. Você está pegando o medo e transferindo ele para um conteúdo racional, onde eu acolho ele. Em vez de eu repelir, ok, ele faz parte de mim. E tudo que a gente aceita com facilidade, a gente lida com mais facilidade. Hoje eu estava com um paciente no meu consultório que ele dizia o seguinte: eu sou uma pessoa mais sensível, eu sou uma pessoa que converso mais com os meus amigos e normalmente as pessoas me confundem como homossexual. Eu perguntei para ele assim: olha, você é homossexual? Não. Você tem atração homossexual? Não, não tenho, doutor. Eu sou casado, etc. E a minha esposa às vezes duvida de mim. Eu falei: bom, tem uma conversa franca com ela. Diga para ela que não é o que você sente e vá para a terapia para se fortalecer. Para se fortalecer. Se você é uma pessoa sensível, lida com as pessoas de uma forma diferente que os homens costumeiramente não lidam, aceite a sua naturalidade. Você sabe aquilo que você é. Ah, mas eu quero ir para a terapia para não ter esse tipo de atitude. Aí eu falei para ele: então você está querendo validar o que as pessoas estão dizendo de você. Não vá para a terapia para amar você, para cuidar de você, para compreender que de cada 10 homens, se 9 são mais chucros, são mais sérios, não abraçam. Os homens não abraçam. Qual o problema do homem que abraça outro? É uma questão de valorizar o seu comportamento, a sua forma de ser. Você tem problema com a sua sexualidade? Não tenho, doutor. Então pronto, vá para a terapia não para mudar tua conduta. Vá para a terapia para se situar de que você é um ser. Metade das pessoas vão gostar, metade não vão. Se 90% não gostar, 10 vão. Esteja com as pessoas que te respeitam. Esteja com as pessoas que gostem de você. Faça terapia para se centrar, para se tomar posse de si. Aí eu dei o exemplo para ele. Alguém vem e te dá um presente e você não pega. Com quem fica o presente? Ele falou: com a pessoa que vem me dar. Então, se você está se desconfortando é porque você pegou. Então vai para trabalhar na terapia não pegar. Não pegar. Maturidade. Né? Aí você traz para a emoção uma razão simples. Se eu não sou, ponto. Não. Laerte, doutor Laerte. É óbvio, mas Sim. É difícil, né? Mas é difícil no dia a dia. Você que é psiquiatra, tá? Muitas pessoas vão procurar o psiquiatra, eu não sei se é crença, porque a gente já falou de crenças também, mas a gente percebe, algumas pessoas procuram porque eu estou enfrentando, por exemplo, um luto, ou estou enfrentando uma perda, né? E eu te dou um remédio antes, né? E acaba tendo muitas pessoas
não enfrentam esse medo, ou não enfrentam as suas emoções, não têm o equilíbrio e acabam muito na dependência da química desses remédios. E, infelizmente, a gente sabe que existe essa dependência química. E eu sei que o senhor, né, trabalha diferenciado nesse contexto. Eu quero que você fale um pouquinho dessa situação hoje, de trabalhar a nossa emoção, a nossa razão. E é claro que quando a gente precisa da dependência química, ela é necessária, né? Fala um pouquinho sobre isso, essa situação no consultório. Olha, eu particularmente gosto bastante dos psicotrópicos. Eu os utilizo. Uhum. O que eu vejo no psicotrópico é a medida. Então, quando se abusa a mão, o profissional abusa do uso de remédio, e quando o paciente não segue a prescrição e o tratamento. Então, a maioria dos casos de pessoas que se tornam dependentes são pessoas que não vieram buscar a orientação e aumentaram por conta a medicação. E no momento a gente passa um sedativo em dose baixa e o paciente não se contenta e toma 4 comprimidos toda noite. Então, naquele ponto, um profissional bem centrado, ele perceberia que aquela dose não está sendo suficiente, ou seja, cada vez aquele cérebro vai precisar de mais. E aí ele tiraria o sedativo e usaria um outro tipo de não viciante. Então, eu vejo que em doses baixas, em momentos específicos... De crise... Ou estou triste. Se você der um antidepressivo em uma dose baixa, a cada 2 meses o paciente vir com você. Às vezes, o paciente está triste, é uma depressão leve, e ele não tem o tempo para ir na psicoterapia, ou ele não tem o dinheiro para ir na psicoterapia, ou ele está enfrentando situações na vida dele que são pontuais. E que você dá uma medicação em dose baixa e que contribui, ele se sente melhor, ele acorda mais bem disposto. Depois de 6 meses, você retira gradualmente, porque a medicação tem que ser retirada gradualmente, e você contribuiu pontualmente. Ou, por exemplo, a pessoa tinha uma síndrome do pânico, chegou no meu consultório com uma síndrome do pânico importante. Eu dei a medicação. Eu, particularmente, acerto muito rápido a medicação. Na primeira, segunda vez, eu acerto, porque eu atendo muitas pessoas. Sim. Então, eu faço pouca psicoterapia, eu converso pouco, mas eu acerto muito a medicação. E, de repente, a pessoa, depois de 6 meses, ela melhorou. Ela fez psicoterapia, aí ela vira e fala assim: Dr. Laerte, eu quero parar a medicação. O que eu avalio com a pessoa? Eu falo assim para o paciente: você está tomando uma medicação e você está em dose baixa. Lembra da crise que você teve. Então, vamos usar 1 ano, 1 ano e meio, vamos ter critério e vamos reduzir devagar para evitar que você tenha outra crise. Então, eu acredito que a medicação, ela é com bom senso. Você tem que avaliar o paciente e medir as consequências e os danos. Normalmente, eu tiro pacientes de crises e curo pacientes com medicação com 1 ou 2 tipos de medicações no máximo. Então, não é o que a gente vê por aí, paciente tomando 5, 6 tipos de remédio. Sim, esse é o problema, né? E, em alguns casos, o paciente vem e eu vejo que é um problema puramente psicológico. Aí eu encaminho só para psicoterapia. Eu digo para você que 15% dos casos são puramente psicológicos e eu encaminho para psicoterapia só. 30% dos casos são puramente psiquiátricos e eu trato só com medicação. E 55%, 60% dos casos eu dou uma medicação para dar um apoio e peço para ele fazer a psicoterapia. Que legal. Então, é uma questão de bom senso. Eu imagino assim, que utilizado com critério, respeito,
tanto da parte do médico quanto o paciente em respeito com a medicação e com o tratamento, eu não tenho tido pacientes que usam 2, 3 anos e que eu tenho dificuldade para retirar o remédio. Porque quando ele retira, conforme eu vou orientando, óbvio, você vai retirar um remédio, no início você vai sentir um pouco dos sintomas. Mas com orientação, com discernimento, eu não tenho problema com retirada de remédios. Então eu não vejo essa dependência no meu consultório, que eu faço com muito critério. Isso. Agora, pacientes que há muitos anos tomam e que você vê a vozinha que tomou 1, não melhorou, ela tomou 2, 3, 4, 5. Aí causa dependência. Sim. Então tudo que é feito com moderação, eu costumo dizer, Roseli, a dose do remédio que é vendido na farmácia, então Rivotril até 2 miligramas, se você tomar, dificilmente vai te dar dependência. Só as 2 miligramas. Você entende o raciocínio? Com certeza, Agora, claro. eu posso usar até 6 miligramas. Usar 3 comprimidos já causa um certo desconforto e possibilidade de Sim, dependência. de dependência aqui. Mas as doses dos comprimidos que são vendidos, normalmente a Anvisa já faz para que não seja uma dose de dependência. Agora, as pessoas abusam, ou alguns colegas, às vezes, tem algumas escolas psiquiátricas que utilizam doses muito maiores de medicação. Então, aí é o tete a tete. É uma questão de cuidar, de bom senso. É uma questão de razão, de colocar a razão, o Isso, equilíbrio. a razão, isso mesmo. Na emoção, utilizar a razão. Utilizar a razão. Faz sentido Com o que eu certeza, disse? claro, com certeza. Dr. Laerte, nós estamos terminando mais uma vez o nosso programa. Agradeço novamente a sua presença. Eu falei aqui. demais nesse programa, Não, né? foi maravilhoso esse programa. Eu espero você mais vezes aqui. É sempre bom estar com você, conversando com você. Eu quero um contato para que alguém, né, quem queira fazer os seus cursos, eu sei que você é treinador de Leader Training, né? Então eu quero saber como que a gente faz para entrar em contato com você nos seus cursos. Pelo site www.silva4, aí é o número 4.com, silva4.com. E são vários cursos e treinamentos. Eu oriento que a pessoa que não fez nenhum dos meus cursos ou treinamentos faça de carro-chefe de entrada o Leader Training, que é o treinamento que mais vai dar resultado para ela. silva4.com. Gratidão por estar aqui conosco. E vocês aí que estão ouvindo o nosso programa, tantos ouvintes, né, da Fatos Online, como os nossos futuros psicanalistas aqui, a Ilma, a Thelma e eu, Eliseu, eu quero agradecer a todos e, mais uma vez, um grande abraço a todos vocês. E em breve estaremos com um novo programa no Divã com Roseli de Moraes. Comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã com a psicanalista Roseli de Moraes.